Boa tarde. Então, você autoriza fazer a gravação? Sim, eu autorizo. Bom, qual é o seu nome completo? Nereide Pelissari Viana, Quantos anos você tem? 67. Em qual, Não, tem 69. qual cidade você nasceu? Eu nasci em estado de São Paulo, em Pradinha, estado de São Paulo. Como que a sua família veio parar aqui no Paraná em que ano? Então, a gente veio para o Paraná porque meu pai tinha comprado um sítio aqui perto aqui entre Maringá e Colorado, parece. Nem me lembro, faz muitos anos, né? Meu pai tinha comprado um terreno ali, uns 10 alqueires de terra. Aí ele veio ver, aí viu antigamente, não sei como é que chamava, se era corretor, não sei como é que era. Aí meu pai veio e comprou o terreno, veio e comprou o sítio. Aí ficou tudo contente, pagou tudo à vista, no dinheiro. Aí voltou lá para onde nós morava, que nós morava numa fazenda, né? Pediu demissão de lá e trouxe nós tudo. Eu e nós éramos 12 irmãos, eu e mais 12 irmãos, somos 13. Foi uma mudança em cima do caminhão e a gente veio. Quando chegou aqui, cadê? Tinha gente já no terreno. Aí meu pai ficou desesperado e nós tudo sem saber para onde ia, né? Porque já tinha comprado o terreno, o sítio, achou que nós chegava ali, ia desabrar ali, ia fazer uma moradia para nós, né? Para nós morar. Aí chegou aqui, nossa, meu pai entrou em desespero, nós tudo. Aí o que a gente teve que fazer? Trabalhar para os outros, né? Colher café, trabalhar de camarada para os outros. Ficou muitos anos, a gente ficou muito tempo para poder se reerguer. Meu pai ficou muito, muito mal, né? Nesse tempo. Mas aí, esse sítio era ali perto de Colorado, Maringá. Mas aí, o que vocês vieram assim, pra cá, pra Astorga mesmo? Como que foi pra você vir? Daí que nós veio pra Astorga? Daí de lá, aí meu pai começou a ficar sem desnorteado. Aí eu vi um senhor lá e falou: olha só, João, lá em Astorga tem um senhor lá que tá precisando para colher café, o senhor não quer? A família do senhor é bastante gente, vocês vão lá de camarada, peguem lá de empreita, né, para colher café. Aí meu pai botou nós tudo no caminhão e veio para Astorga. Nossos irmãos, né, meus irmãos todos viemos para Astorga, colher café num sítio aqui perto de Sara, entre Sara e Astorga. Você lembra quem que era o dono desse sítio na época? Não lembro, hein? Eu era pequena, tinha uns 9 anos. E você, quando chegou aqui, você lembra, mãe, como que era ali no Içara? Como que era? Como que era a região? Era muito diferente lá de São Paulo? Como que era? Era bem diferente, filha, que era mais mato, né? Mas de café lá onde eu morava só tinha pasto, né? Boi, pasto. Eu morava numa fazenda e meu pai trabalhava com boi, né? Depois chegou aqui, era café, né? Café, mato, tinha bastante mato, né? A Içara praticamente não existia, bem petitica, né? Astorga também não tinha a igreja. A igreja matriz estava praticamente começando a construir, né? Essa daqui que fica no onde hoje. A grandona, nós tínhamos numa igreja que ficava, o Colégio Adolfo era o seminário. Tinha o seminário e tinha um convento de freiras por ali também, um terreno que tinha ali do lado, junto, na frente tinha um colégio de freira, até uma irmã minha estudou ali nesse colégio. Chamava Estela Maris? Eu acho que sim, nem lembro como é que chamava esse colégio, hein, de freira. Então, daí tinha o Colégio Adolfo, que era dos padres, né, que é o que tem até hoje lá o colégio, né? E aí, seminário. E você lembra, assim, como que o seu pai conseguiu saber que tinha essas terras vendendo? Foi propagando, alguém que contou para ele? Como que ele ficou sabendo que tinha essa terra vendendo para ele vir para cá? Foi alguma propaganda daquela companhia de terras? Então, que essas pessoas sabem como é que meu pai, ele viajava com boi, sim, para entregar os boi para o matadouro. Aí acho que alguém deve ter contado para ele: seu João, tem gente vendendo lá. Vai ver que ganhou algum por cima, né? Aí meu pai ficou sabendo que estava vendendo,
esse sítio, esse terreno, uns 10 alqueires, era 10 alqueires. Aí ele pegou, que tinha um dinheirinho guardado, ele pegou, trouxe e veio para comprar. Até o fazendeiro ainda ficou bravo com ele. Não, seu João, não vai, seu João. Você vai se arrepender. E aí, quando vocês chegaram aqui, vocês estudaram? Como que foi a sua infância? Então, aí depois desse sítio que era perto do Içara, a gente colheu o café ali quando acabou a colheita, que era empreita só, né? Aí nós mudamos de um sítio lá na Soria, que era até do seu Zezinho Caliani, que era farmacêutico, da farmácia Racanel, não sei se antigamente era Racanel chamado, dos irmãos Caliani. Aí meu pai conheceu esse Sr. Caliani, que meu pai um dia foi na farmácia e começou a conversar com ele lá, aquele pessoal do remédio, meu pai, pra nós, né? Quando a gente tava aqui no sítio, aí meu pai foi lá nessa farmácia e aí ele falou assim, ele gostou muito do meu pai é muito conversador, né? Aí falou, Sr. João, você começou não, Sr. João. Aí ele falou, então, eu tenho um sítio lá, você não quer pegar a família do senhor e levar lá? Aí tem vaca lá pra tirar leite, tem um café lá pra vocês tocarem, aí vocês trabalham lá pra mim, né? Aí vocês mudaram lá pro sítio do Caliani. Do Caliani. E daí do Caliani vocês conseguiam estudar ou Sim. não, ou era só trabalhar? Como que era um pouco da sua infância? Conta um pouco. Aí nós vinha estudar, né? Eu e meus irmãos vinha, eu e mais 3 irmãos que nós vinha tudo para Astorga estudar. Só que nós andava quase 8 quilômetros, que é longe lá na Soria lá embaixo, vinha até no Adolfo, e nós estudava ali no Colégio Adolfo, que é aqui onde que é perto da igreja matriz. E ele era de madeira, era de material? Não, ele era praticamente de madeira tudo, a parte de lá era tudo de madeira, depois que pra cá, acho que tinha umas 2 ou 3 salas que eram de material, de tijolo, né? As outras eram tudo de madeira, aquelas coisas tudo velho. Você lembra de alguma professora que chegou a dar aula para a senhora? Eu a lembro, até uma chamava Maria José Machado. Que ela deu aula? Deu aula para mim no 3º ano. E como que era a escola? Então, porque a professora acha engraçado que agora cada matéria tem uma professora, né? Antigamente não, a professora dava todas as matérias uma professora só. E aí era na mesma turma, porque antigamente ainda tinha. Aí tinha a turma do 1º ano, 2º, 3º, 4º, todo mundo junto. Todo mundo junto, é. E aí era assim, tinha uniforme, como que era? Não, depois nós não tínhamos uniforme, porque nós éramos muito pobres, né? Não tinha uniforme. Depois que começou a usar um guarda-pó, uma roupa branca, né, que a gente usava, a gente não dava para comprar, aí os alunos, os outros tinham, a gente é difícil ter. E brincadeira, do que vocês brincavam nessa época? Eu brincava de amarelinha, brincava de roda, de balança-caixão, essas brincadeiras a gente brincava. E aí à noite, o que vocês faziam? Porque não tinha nessa época, tinha rádio, vocês tinham rádio, qual que era o meio de comunicação usado nessa época? Um tempo não, depois no São Júlio, que nem começou a ter rádio, né? Fui lá no São Caliana, não tinha não. Aí chegava a noitinha, o que vocês faziam para se divertir? Ou já anoitecia, vocês iam dormir? Não, a gente brincava, né? Brincava entre os irmãos, talvez vinha algum vizinho brincar, mas meu pai não gostava que a gente brincava com os outros, então a gente brincava entre irmãos mesmo, só um pouco, depois ia dormir. E aí, quais eram as festas? A senhora lembra de alguma festa? Como que era o divertimento nessa época? Então, aí depois de lá, desse sítio São Júlio, lá a gente veio mudar pro sítio do São Júlio, né? Tondato? Isso, do Tondato. Depois de lá, acho que demorou uns 3 anos lá, depois nós veio pro sítio do São Júlio Tondato. Que é mais perto aqui de Astorga. Que fica no Taquari, aqui pertinho. Aí é pertinho. Aí aqui tinha cinema, o que vocês iam? Porque aí a senhora já estava adolescente. O que os adolescentes faziam nessa época? Qual que era a diversão de vocês? Então, tinha um cinema aqui em Astorga, mas só que o cinema era caro, eu mesmo nunca fui no cinema. Mas aí vocês faziam o quê? Ia pra igreja, tinha baile, o que tinha? Quais festas tinham? Tinha baile, né? Tinha baile de barraca, a gente ia no baile, mas era muito difícil a gente ir, meu pai não deixava, a gente não ia. Mas sempre tinha baile, tinha quermesse, né? Na quermesse, a gente ia na missa, tinha quermesse. Aí então, nosso passeio era sair, a gente vinha pra cidade, né? Pra isso aí. E como que era o namoro nessa época? Era bem rígido, né? Aí o rapaz tinha que vir em casa, conta assim, você chegou a ter rapaz, namorado, como que era? Então, eu tive só um namorado
namorado, né? Que era o seu pai, né, filha? E aí ele tinha que ir em casa, pedir o namoro pro pai, pra depois a gente começar a namorar. Aí ele vinha namorar. Ontem, numa entrevista, o entrevistado Jânio contou que aqui tinha muita serraria. Quando vocês chegaram aqui, a senhora chegou a ver serraria para essa região aqui, mãe? Tinha bastante serraria de cortar, tirar. Porque tinha as matas, né? Então, pois, cortava muita. Até lá no Caliano tinha uma serraria lá que ela ficou muito tempo lá. Agora não lembro o nome dos donos daquela serraria. E aqui ele contou que essa região aqui para baixo tinha uma serraria que era chamada Colônia Serraria. Isso. Que aí tinha um pessoal que trabalhava. Quando você chegou, morou aqui, tinha isso? Tinha. Até lá perto do seu Caliano lá tinha uma serraria lá. Só que agora eu não tô lembrando quem que era o nome daquela família que tinha essa serraria lá. Serrava muito a tora, vixe. Quando a gente vai ler nos livros de história, fala que aqui tinha índio, né? Que os primeiros moradores eram índio. Quando vocês chegaram aqui, vocês ouviam falar de índio? Ou chegou a ver algum índio? Falava muito, né? Nessa região? A gente nunca viu, não. Eu, pelo menos, nunca vi, não. Mas falava muito. Ah, vai lá em tal lugar, que o índio mata, o índio dava flecha na gente. Aí a gente sempre é bom, né? Mas aqui ainda tinha muito mato. Vocês tinham medo? Chegou a ver onça, alguma coisa assim? Tinha medo de entrar no mato? Tinha medo. Principalmente onde nós foi lá, que lá era mato mesmo. Lá a gente ia ter que derrubar o mato. Que é onde meu pai comprou. Onde que comprou? Tinha que desbravar mesmo. Desbravar, cortar lá, para tirar a mata, para nós fazer uma casa para não entrar. E quais são as mudanças assim que você vê daquela época de Astorga para hoje? Tem muitas mudanças? Tem, né? Tem muita mudança. Nossa, mudou bastante, 100%, né? Antigamente era tudo, não tinha asfalto, era tudo barro, né? A gente vinha para a escola tudo barro. Chegava tudo sujo, né? Porque a gente vinha do sítio, chegava sujo, de barro. Ontem também na gravação, o Jânio falou dos desfiles de 7 de setembro que tinha, de aniversário de Astorga. Você chegou aí em algum, participar de algum, mãe? Não, eu nunca participei de nenhum, não. A gente tinha vontade, mas tinha muito desfile. Nossa, 7 de setembro é muito, a gente gostava muito. Nossa, não via a hora de chegar pra gente ver. Cada desfile bonito que tinha. E ele chegou até a comentar que tinha uma corrida de carro no aniversário. Você chegou aí em alguma dessas corridas? A gente foi para ver. Até também, eu queria falar, teve até ali descendo para Soura, um campo, parece que teve um planejamento, fazer um campo de aviação ali, né? Ver um tempo, ver uns aviões, descer ali, a gente ia todo mundo lá para ver. Para ver os aviões? Para ver avião, descia uns aviões daqueles teco-teco, descia ali e falava, vai ter um aeroporto aqui, sabe? Descendo para Soura ali, tem um terreno ali, fazer avião. E na época aqui, Astorga ainda não era o município, né? Quem era Tupinambá. Você chegou aí em Tupinambá, porque diz que lá tinha cinema. Você chegava aí lá, ou chegou aí para contar um pouquinho como que era? Não, em Tupinambá mãe nunca foi. Falavam muito, né? Mas a gente era muito simples, né? Não tinha essas coisas de ir pra lá, pra cá, né? Aí teve um acontecimento que marcou muito a vida das pessoas aqui de Astorga, que foi a geada de 75. Você morava num sítio, mãe? Você chegou a sofrer com a geada? Como que foi? Você consegue lembrar e falar para nós? Nossa, foi terrível, hein? Eu morava no sítio São Júlio, né? 75. Foi quando eu casei, nossa, uma geada que, nossa, nós passou, nós quase morreu de frio. Foi terrível, terrível, terrível. Porque antigamente, antes dessa de 75, teve uma 70 ou 72, deu uma que também queimou bastante o café. Nós colhia o café, tocava o café, né, de meia, aí perdeu tudo, né, porque queimou tudo, né, ficou 2 anos sem ter nada. Só com as plantações que plantavam no meio, né. Aí não tinha o café para colher, que era a renda para dar o dinheiro para a gente comprar as coisas, né. Porque antigamente falava trabalhar por meeiro, né? O vô trabalhava por meeiro. O que era o meeiro, mãe? Meeiro é assim, ó. Tipo assim, é 100%. Você tem 100 sacos de café.
40 é pro meu pai, para nós, e 60 sacos era pro patrão. Então o meio era assim. E aí, entre um café e o outro, que a gente fala rua, você podia plantar o feijão, que aí era seu também. Eu plantava o feijão e o milho, o arroz. Aí era da gente, então é isso aí que a gente plantava no meio e não dividia com o patrão, só o café que era. Essas coisas que a gente plantava no meio do café era nosso. E aí... A gente tem o sustento, porque não tinha sustento, era sustento o quê? Então aí tudo que vocês consumiam era plantado. O que vocês compravam? O que o vô vinha comprar aqui na cidade? O que o pai comprava mais era o açúcar, o sal e o querosene, que nós não tínhamos energia elétrica e precisava do querosene para... E a roupa também, como que eram as roupas? Que aí o vô vinha, comprava uma peça de tecido, conta essa parte aí. Aí a mãe fazia compra por ano. Quando colhia o café, então a mãe ia lá e comprava um monte de fardo de tecido, que ele comprava o rolo, um monte para fazer roupa para nós tudo, né? Então a mãe comprava para o ano todo, a mãe comprava aqueles fardos, aquele montão de tecido. Aí a roupa era tudo igual, todo mundo com a mesma roupa. Tudo o mesmo tecido. Aí comprava, variava uma cor com outra, mas era tudo isso. Aí os seus irmãos, muitos deles, voltaram para São Paulo. Foi por causa da geada? O que fizeram eles voltar? Sair aqui de Astorga e ir para São Paulo? E por que você não foi? Ou você foi e depois voltou? Então, a gente foi, porque deu... Aí meu pai enveredou de ir. Vai para São Paulo. Saiu daqui, abandonou? Porque a gente tinha uma irmã que morava lá já. Quando nós viemos de São Paulo, ela já era casada com um rapaz, com meu cunhado. Aí eles foram para São Paulo. Chegou lá e tava, porque tá bem. Eles vinham passear em casa no Natal, vinham. Vamos para lá. E meu pai enveredou de ir, vai mais tudo. Aí abandonou tudo. Que ano a senhora lembra? Eu não lembro agora que ano que é. Mas você já estava morando aonde? No seu Júlio Tondato. Eu acho que é em 69 ou 70, por aí. Aí vocês voltaram para qual cidade? São Paulo mesmo ou uma cidade? Não, então a capital mesmo nós fomos. Só que nós não ficamos muito tempo lá não. Meu pai não ficou nenhum ano lá, não costumou. Porque não era nós tudo pequeno, tinha que trabalhar todo mundo. Aí uns trabalhavam, outros não. Aí meu pai não gostou. Botou nós no trem, botou todo mundo. Até a senhora conta que foi trabalhar numa fábrica de boneca, não foi? Eu trabalhei na fábrica de boneca, eu tinha acho que uns 12 anos. E como que era esse trabalho lá na fábrica? A senhora ganhava a mesma coisa que as outras mulheres ou seu salário era menor, trabalhava o mesmo tanto? Como que era? Eu trabalhava, eu falo costurar, porque a boneca, aí então a gente costurava, eu costurava o cabelo da boneca, né? Aí tinha uma máquina que costurava, põe tudo em volta, põe o cabelinho da boneca. Já que o cabelo da boneca todo costurado. A senhora se lembra a marca da boneca? Eu não lembro a marca, hein? Mas aí você trabalhava de que hora a que hora? Trabalhava das 7 às 5 da tarde. E ganhava o mesmo tanto que todo mundo ou criança ganhava menos? As crianças ganhavam menos, a gente ganhava bem menos, né? Aí lá você não conseguiu estudar, aqui você ainda estudava? Eu estudava lá, não. Lá não ia pra escola. Lá a gente não foi. Aí então vocês ficaram um tempo em São Paulo e depois voltou? Mas daí a gente voltou de novo, a gente voltou. No mesmo sítio do seu Júlio? No mesmo sítio do seu Júlio, aí meu pai pegou de volta de novo. Nós não ficou acho que nem um ano lá em São Paulo, uns 8 meses por aí. Aí meu pai veio, pegou um ônibus lá e veio aqui, veio com o seu Júlio de novo. O senhor falou, não, senhora, pode voltar, se você quiser. A casa tá aí, o serviço tá aí de novo. Aí nós voltou e ficou de novo. E quanto tempo depois que o vô veio pra cá, que ele conseguiu ter uma terra dele, comprar o sitinho dele, trabalhando de meeiro? Então, depois acho que deu mais uns 10 anos, 8 ou 10 anos, ele comprou de novo. Aí ele comprou um de novo lá perto de... Não é aquele de Santa Zélia que ele tinha? No Barro Preto, comprou um no Barro Preto. Aí ele comprou um sítio lá no Barro Preto. Aí depois, acho que uns 2, 3 anos lá, depois ele negociou um aqui perto, entre Santa Zélia e Astorga também, onde faz a curva ali, né? Que era aquele outro, que Isso, foi o último outro, dele, que onde último, ele, né? Que aí depois ele perdeu. É. A senhora casou e foi morar em Arapongas. Qual que é a diferença que tinha de Arapongas para Astorga? Nessa época, você casou em 75. Arapongas já era grande, como que era? Para chegar até Arapongas, do que vocês iam? De ônibus, né? A gente ia de ônibus.
O ônibus era como nessa época? Já era igual o de hoje? Não, era um bem antigo, aqueles antigos. Bom, pra nós naquele tempo era chique, né? Hoje em dia era um ônibus de linha, da Garcia, né? Que é da Garcia até hoje, mas hoje é totalmente diferente, né? E quando as mulheres casavam nessa época, elas ganhavam, o que que era o enxoval? Como que tinha assim? Que levava uma cômoda, não é? Que a senhora tinha na época, né? Aí meu pai comprou uma cômoda pra mim e comprou um enxoval, que é as roupas de cama, roupa de cozinha, né? Roupa de dormir, essas coisas, coberta. Toda filha que casava tinha que dar. Tinha, o pai e a mãe tinham que comprar, né? E como era o casamento? Como que era a festa de casamento? Onde foi? Então, a festa de casamento foi no sítio que era do teu pai, né? Do Dirceu. Meu pai também tinha sítio. Não, teu pai não. Ele trabalhava no sítio lá também, que era do primo dele. Era do primo. Aí o que que teve nessa festa? Ah, a gente teve coisa de comer, né? Janta, teve janta. Janta, bolo. E aí tinha refrigerante nessa época, tinha. era suco, como que Não, era? era refrigerante, sodinha. Sodinha que é até da Rio Branco, que tem até hoje. Agora, para finalizar a entrevista, fala uma mensagem. O que que você, para quem vai ouvir ou ver essa entrevista, uma mensagem que você quer deixar? Que a gente teve uma vida a minha vida até que não foi, e a gente tem pessoas que acham que a vida, porque eu tenho uma vida dura, difícil. Eu até que não acho que a minha vida foi muito ruim, porque tinha meus irmãos, né? Meu pai e minha mãe. Então eu acho que a minha vida não foi tão ruim. Até do tempo que era para agora, é totalmente boa, né? Mudou muita coisa Mudou, daquela né? época para hoje? Mudou muito, né? Mudou assim o transporte, que é mais fácil, você vai onde você quer, né? Para lá e para cá. Antigamente a gente só andava a pé, né? Andava muito a pé, muito longe, andava longe. 8, 10 quilômetros pra gente era um pulinho. Hoje não, você não anda nem dois quarteirão, já é tudo de carro, todo lugar que você vai é de carro, né? A mordomia, hoje em dia, nós temos uma mordomia muito boa, né? Tem máquina de lavar, tem ferro para passar, né? Como tem que era? chuveiro para tomar banho. Antigamente não era tudo água de poço, a gente tinha que tirar do poço para tomar banho, esquentar a água, né? Para pôr no chuveiro, que tinha um chuveiro de corda, que a gente punhava lá água quente para tomar banho. Talvez a gente chegava tudo sujo, né? Hoje em dia você chega, tá cansado, vai lá e abre o chuveiro, já toma um banho gostoso. Não tem coisa melhor na vida você chegar cansado e tomar um banho, né? Nossa, é uma delícia, é uma beleza. Hoje em dia é maravilhoso. Sobre isso, é 100%, né? Tem um fato também que o pessoal comentou, que teve a queima das Bíblias e a queima do sindicato. Naquela época, você ouviu falar disso daí, mãe? Ou se não ouviu, por que você acha que não foi falado? Então, eu praticamente não ouvi, porque eu não sei se é porque a gente só vinha na igreja ou participavam poucas pessoas ou então eles abafou, não sei, não comentaram, eu pelo menos não fiquei sabendo disso. Nem de um fato, nem do outro. Nem de um fato, nem do outro. Um acontecimento assim na sua época que aconteceu aqui em Astorga, pode ser uma coisa boa, ruim, que marcou a sua vida, assim, que você fala assim, nossa, até hoje você lembra. Tem alguma coisa? Eu não sou uma pessoa que não lembro muito do passado, sabe? Eu vivo mais o presente, o passado. Beleza.